No interior de Minas Gerais, cercado por montanhas e pequenas estradas de terra que serpenteavam entre plantações e casas simples, nasceu um menino chamado Nivaldo Batista Lima. Para muitos, apenas mais uma criança em uma cidade pequena chamada Presidente Olegário, mas para o destino, ele já carregava em si uma força que mudaria a história da música brasileira. A família de Nivaldo era humilde. O pai trabalhava duro para colocar comida na mesa. A mãe era o alicerce emocional da casa, cuidando dos filhos e transmitindo valores como fé, amor e respeito. Não havia luxo, não havia fartura, mas havia algo que jamais poderia ser comprado: união. Desde pequeno, Nivaldo se destacava entre os irmãos. Enquanto outros meninos corriam pelas ruas de terra chutando bola improvisada de meia, ele já demonstrava uma ligação, quase mágica, com a música. Era como se cada som ao seu redor fosse uma melodia escondida, o canto dos galos ao amanhecer, o barulho do vento passando pelas árvores, até o chiado de um rádio antigo que às vezes conseguia sintonizar uma estação distante. Foi nesse ambiente simples que ele ganhou seu primeiro contato com a música. Ainda criança, começou a mexer em instrumentos que apareciam em casa. Um violão emprestado, uma sanfona pequena, às vezes até latas velhas que transformava em percussão. Para ele, qualquer objeto poderia virar música. Os vizinhos logo notaram que aquele menino não era comum. "Esse garoto tem algo diferente", diziam. E de fato tinha. A voz de Nivaldo, mesmo em tenra idade, já carregava emoção. Não era apenas cantar por cantar, era cantar para se expressar, para aliviar a alma, para mostrar ao mundo que dentro dele havia algo maior do que sua realidade permitia. Muitas vezes, sua mãe o encontrava sentado sozinho, dedilhando algumas notas no violão, com um olhar distante. "O que você está pensando, meu filho?" ela perguntava. E ele respondia com a inocência e a certeza de uma criança visionária: "Um dia, mãe, eu vou cantar para o Brasil inteiro. Todo mundo vai me ouvir." A mãe sorria, talvez sem imaginar a dimensão daquele sonho. Para ela, era bonito ver o filho sonhar, mas também doloroso saber das dificuldades que a vida impunha. Ainda assim, nunca o desencorajou. Pelo contrário, repetia sempre: "Se Deus colocou esse dom em você, é porque Ele tem um propósito. Não desista nunca." E essas palavras se tornaram sementes no coração de Nivaldo, sementes que mais tarde germinariam em coragem e persistência. Naquela época, a família passava por dificuldades financeiras sérias. Não eram raros os dias em que a comida na mesa era pouca. O pai precisava se virar com pequenos trabalhos, e os filhos aprendiam cedo que nada viria de graça. A vida era a escola, e a lição era clara: para conquistar algo, era preciso esforço. Mas mesmo com as limitações, Nivaldo não perdia a alegria. Ele ajudava a família, estudava quando podia, e, acima de tudo, alimentava o sonho da música. Muitos vizinhos lembram que, em vez de gastar o tempo livre apenas brincando, ele sempre arrumava um jeito de cantar. Cantava para os amigos, cantava para os irmãos, cantava até para os animais da fazenda. Era como se a música fosse o ar que ele respirava. Aos 9 anos, Nivaldo já começava a se apresentar em pequenas festas da cidade. Não eram palcos luxuosos, mas mesas improvisadas em bares, festas juninas, aniversários de vizinhos. O público, às vezes, não passava de 20 pessoas. O cachê, quando existia, era mínimo, muitas vezes recebido em forma de comida ou pequenos agrados. Mas para o menino, aquilo era o suficiente. Cada oportunidade era tratada como se fosse um show em uma grande arena. Ele cantava com entrega, com brilho nos olhos, com a certeza de que estava construindo algo maior. Lá dentro, no fundo da alma, ele sabia: essas pessoas ainda não sabem, mas estão vendo nascer um cantor de verdade. A infância de Nivaldo já mostrava sinais de que a música não era apenas um passatempo, mas um chamado.
No entanto, quando a adolescência chegou, os sonhos começaram a se chocar contra a dura realidade. Era o momento em que muitos garotos do interior precisavam escolher: estudar, trabalhar para ajudar a família, ou tentar um futuro incerto em um país onde milhões sonham e poucos conseguem chegar lá. Para o jovem Nivaldo, a escolha parecia óbvia, mas não menos difícil. Ele queria viver de música. Por volta dos 13 anos, Nivaldo começou a se apresentar com mais frequência em bares e pequenas casas de shows de sua cidade e das cidades vizinhas. O cenário era sempre o mesmo: fumaça de cigarro, mesas cheias de trabalhadores que buscavam esquecer as dores do dia, garçons passando com bandejas pesadas, e no canto do palco improvisado, um menino franzino com um violão maior do que ele. A princípio, muitos olhavam com desconfiança. O que esse moleque pode cantar que vai me emocionar? Pensavam alguns frequentadores. Mas bastava ele abrir a boca para que os olhares se transformassem. A voz forte, afinada e carregada de emoção conquistava cada pessoa presente. Era como se por alguns minutos aquele bar simples virasse um grande teatro, e todos ali fossem espectadores de um espetáculo inesquecível. Por trás dos aplausos havia uma vida dura. Muitas vezes, o jovem cantor precisava caminhar quilômetros para chegar até os lugares onde se apresentava. O dinheiro do transporte não existia e a solução era confiar nas próprias pernas. Chegava exausto, mas não desistia. Cantava até tarde da noite, voltava para casa com alguns trocados no bolso, e às vezes nem isso. Muitas vezes recebia apenas um prato de comida como pagamento. Ele mesmo já relatou, anos mais tarde, que houve noites em que subia no palco com fome, mas, quando começava a cantar, esquecia da dor no estômago. A música alimentava sua alma. A mãe, sempre atenta, dizia: "Filho, eu sei que é difícil, mas continue. Deus está vendo seu esforço. Um dia, essa sua voz vai mudar a nossa vida." Na adolescência, Nivaldo tentou várias formações musicais. Fez parte de pequenos grupos e duplas, como todo jovem que sonha com sucesso no sertanejo. Eram experiências que serviam para aprender, errar, corrigir e crescer. O cenário sertanejo, no entanto, era implacável. Para se destacar, era preciso não apenas talento, mas persistência, contatos e uma fé quase inabalável. Muitos desistiam no meio do caminho. Nivaldo, porém, parecia carregar uma chama que não se apagava. Ele não aceitava a ideia de que nasceria e morreria no anonimato. Algo dentro dele dizia: "Você nasceu para o palco, continue." Foi por essa época que o jovem, agora já com 15 para 16 anos, tomou uma das decisões mais difíceis de sua vida: deixar a casa da família no interior e tentar a vida em Goiânia, cidade considerada o berço da música sertaneja. A despedida foi dolorosa. Sua mãe chorava ao vê-lo partir com uma mala pequena e um violão nas costas. "Meu filho, vá com Deus. Nunca esqueça de onde você veio. E se um dia se sentir sozinho, lembre-se de que a sua família sempre estará aqui." O pai, mais duro em palavras, mas não em sentimentos, apertou-lhe a mão e disse: "Se for para lutar, lute até o fim, mas nunca perca a dignidade." E assim, o jovem Nivaldo embarcou em um ônibus simples, sem saber exatamente o que encontraria do outro lado. Tinha apenas coragem, talento e fé. Chegando à capital goiana, o choque de realidade foi imediato. Goiânia era a meca do sertanejo, mas também era uma cidade onde milhares de jovens tentavam a mesma sorte. Bares lotados de aspirantes a cantores, produtores exigentes, empresários que muitas vezes exploravam o talento alheio. Para sobreviver, Nivaldo precisou trabalhar em tudo o que aparecia. Vendeu rifas, ajudou em obras, fez pequenos serviços. À noite, cantava em bares por qualquer valor. Foi nesse período que ele conheceu de perto a solidão. Longe da família, dormia em repúblicas simples, às vezes em sofás emprestados.
Havia noites em que se perguntava: será que eu fiz a escolha certa? Será que vou conseguir? Mas a resposta sempre vinha quando ele subia ao palco, mesmo que fosse apenas para meia dúzia de pessoas. A música era o que o mantinha de pé, o recomeço com um novo nome. Depois de muitos anos de luta, de noites frias e de dias em que a fé parecia ser o único alimento, a vida de Nivaldo estava prestes a mudar. Foi em Goiânia que ele começou a lapidar não apenas a voz, mas também a identidade artística. Ele entendeu que, para conquistar o coração do público, precisava de um nome forte, que soasse marcante e que carregasse sua nova fase. Assim nasceu Gustavo Lima, um nome que viria a ecoar nos maiores palcos do Brasil. Esse novo nome não era apenas uma escolha de marketing. Era como se o jovem simples, que saiu de Presidente Olegário com o violão nas costas, tivesse renascido para encarar o destino de frente. Em 2009, Gustavo gravou seu primeiro CD. Não foi um sucesso estrondoso, mas abriu portas. Sua voz começou a chamar a atenção em Goiânia, uma cidade já acostumada com grandes talentos do sertanejo. Ele não tinha ainda os holofotes, mas tinha um diferencial: presença de palco, carisma e uma entrega visceral em cada música que cantava. Enquanto muitos cantores apenas interpretavam canções, Gustavo parecia viver cada verso como se fosse um pedaço da sua própria história. Os contratantes começaram a chamá-lo para abrir shows de artistas já consagrados. Para o público, era o rapaz magro, de sorriso largo, que cantava com alma. Foi em 2010 que tudo começou a tomar forma. A música Inventor dos Amores, gravada com a participação de Jorge Amateus, colocou Gustavo Lima no mapa do sertanejo universitário. De repente, aquele jovem que batalhava em bares pequenos começou a aparecer nas rádios. A canção se espalhou pelo Brasil como um sopro fresco. O nome Gustavo Lima já não passava despercebido. Era o início de algo grandioso, mas o auge ainda estava por vir. Em 2011 veio a explosão definitiva, a música Balada, Tchetcherere Tchetchê. O refrão simples, contagiante e impossível de esquecer atravessou fronteiras. De repente, o garoto do interior de Minas Gerais estava no topo das paradas não apenas do Brasil, mas de diversos países. A música virou hit internacional, tocando em festas, rádios e até mesmo estádios. Gustavo Lima passou a ser reconhecido como um fenômeno. Era como se toda a fome, todas as lágrimas e todas as noites mal dormidas estivessem sendo recompensadas em um só momento. Mas junto com o sucesso vieram também os desafios. A fama trouxe aplausos, mas também críticas. Vieram os contratos milionários, mas também a pressão constante. Gustavo precisava lidar com o peso de se manter no topo. Ele mesmo já confessou que naquela época viveu um turbilhão de emoções. O menino sonhador ainda estava lá dentro dele, mas agora dividido com um artista que precisava atender às expectativas de milhões de fãs. A solidão, que já o acompanhava desde os tempos de Goiânia, agora ganhava novas formas. Quartos de hotel em cidades diferentes, assar cada noite, agendas lotadas, pouco tempo para a família. Mas mesmo diante de tudo isso, ele nunca esqueceu suas origens. Sempre que podia, falava com orgulho da infância simples, dos pais e da cidade onde nasceu. Com o tempo, Gustavo mostrou que não seria apenas mais um cantor de um hit. Ele se reinventou, lançou novos álbuns, conquistou multidões e consolidou seu nome no sertanejo. A cada música parecia deixar uma mensagem. Eu não cheguei aqui por acaso. Eu lutei, eu sofri e agora eu estou vivendo o que sempre sonhei. Depois do estrondoso sucesso de Balada, Gustavo Lima não era mais apenas um cantor em ascensão. Ele se tornara um dos principais nomes da música brasileira. Seus shows passaram a atrair multidões, arenas lotadas e milhares de vozes cantando em uníssono seus refrões.
O jovem mineiro de Presidente Olegário, que um dia tocou em barzinhos por comida, agora arrastava caravanas de fãs por onde passava. Mas o sucesso não parava apenas nas músicas. Gustavo consolidava uma marca, um estilo, uma identidade. Ele sabia que precisava se reinventar a cada novo trabalho. Álbuns como Boteco do Gustavo Lima mostraram não apenas o cantor dos grandes hits, mas o artista que respeitava e valorizava a tradição da música sertaneja, homenageando aqueles que abriram caminhos antes dele. Se profissionalmente tudo parecia caminhar em ritmo acelerado, na vida pessoal, Gustavo também viveria um marco importante: o encontro com Andressa Suíta. Entre idas e vindas, encontros e desencontros, o relacionamento ganhou força e se transformou em uma história de amor sólida que trouxe ao cantor 2 filhos, Gabriel e Samuel. A paternidade mudou profundamente Gustavo. Ele já havia perdido a mãe anos antes, uma ferida que sempre carregou no coração. Por isso, ao se tornar pai, prometeu a si mesmo ser presente, protetor e construir um lar cheio de amor para seus filhos. Nos bastidores, Gustavo não era apenas o astro que lotava estádios, mas o homem que trocava fraldas, que embalava os filhos para dormir e que se derretia ao falar deles em entrevistas. Mesmo com tantas conquistas, a vida nunca deixou de provar que ninguém está imune às dores. Gustavo já enfrentou momentos de solidão, crises pessoais e questionamentos profundos sobre o peso da fama. A morte da mãe foi uma das maiores dores da sua vida. Ele já confessou em várias ocasiões que essa perda deixou um vazio que jamais será preenchido. Em muitas músicas, mesmo nas mais animadas, existe um traço de saudade, de lembrança da infância e das raízes que ele nunca abandonou. Essa ferida, no entanto, se transformou em força. Ele usou a dor como combustível para continuar seguindo, como uma forma de homenagear tudo o que viveu ao lado dela. Com o passar dos anos, Gustavo Lima ganhou um novo título, o Embaixador. Mais do que um apelido, era o reconhecimento da sua importância dentro da música sertaneja. Ele se tornou referência, não apenas para o público, mas para uma geração de novos artistas que enxergavam em sua trajetória um exemplo de superação. O garoto pobre, que um dia não tinha sequer o que comer, agora era inspiração para outros jovens sonhadores. Por trás da fama, dos contratos milionários e das músicas que não saem da boca do povo, existe um homem que aprendeu cedo o valor da fé. Gustavo nunca escondeu que foi sua crença, sua força espiritual e sua determinação que o mantiveram firme diante dos obstáculos. Ele costuma repetir que nada vem fácil e que é preciso acreditar e lutar todos os dias. Sua história é, em essência, uma mensagem viva para milhões de pessoas. Não importa de onde você veio, e sim para onde você está disposto a ir. Hoje, ao olhar para trás, Gustavo Lima carrega dentro de si 2 versões. O menino de Presidente Olegário, que cantava para espantar a fome, e o ídolo consagrado que arrasta multidões. Entre eles, existe um fio invisível de luta, lágrimas, esperança e resiliência. Sua trajetória é a prova de que sonhos não são apenas fantasias distantes, mas destinos possíveis para aqueles que não desistem. No fim das contas, Gustavo Lima não é apenas um cantor sertanejo. Ele é um símbolo de superação, um pai amoroso, um filho saudoso e um homem que encontrou na música a ponte entre a dor e a vitória.